Chegou a hora de você usar IA no Revit na sua máxima capacidade para criar a automação que quiser, que vai ficar salva para sempre no seu Revit. Prepare-se, porque nesse vídeo eu vou te entregar o ouro e você vai mudar totalmente a forma de trabalhar no seu Revit a partir de agora. Opa, tudo bem? O meu nome é Felipe Caetano, aqui do canal BIMcoder, e essa é a quarta aula do nosso curso IA no Revit na prática. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou colocar o link da playlist do curso completo aqui na descrição do vídeo para você conseguir acompanhar e ver todos os usos de IA no Revit para definir qual que se encaixa melhor no teu fluxo de trabalho. Na aula anterior eu te mostrei como usar uma IA externa dentro do Revit. Essa IA externa pode ser o Claude, o ChatGPT ou Gemini, e essa IA consegue controlar o teu Revit e fazer uma série de automações. A gente fez diversos exemplos aqui. A gente fez a criação de filtros, fizemos a criação de legendas, de vistas, então a gente criou planta baixa, planta 3D, criamos legendas aqui do nosso projeto, né? Então eu peguei aqui um projeto de arquitetura, criei todas essas legendas aqui de forma automática, usando as famílias que estavam modeladas e tudo mais. E entregou um resultado pra gente muito bacana, só que no finalzinho eu te mostrei que, apesar de ajudar muito para essas questões de filtro, de vistas, de renomear e tudo mais, ela não é perfeita. A gente trava um pouco quando a gente vai fazer detalhamento de cotas, de tags, de anotações no geral, de cálculos. Qualquer interface mais complexa que envolva vários processos, você trava nesse uso aqui de IA. Então, por exemplo, eu pedi para ele cotar essa minha parede aqui e o resultado foi apenas essa cota aqui, né? O que não atende nem um pouco o nosso fluxo de trabalho, que seria lá cotar com as espessuras aqui e tudo mais, né? E ela tem também outras limitações, por exemplo, no crédito, né? Então a gente não pode ficar aqui trabalhando com ela o dia inteiro, porque ela vai atingir um limite de créditos, e esse limite ele atinge bem alto, porque ela gasta muitos créditos fazendo essa conexão aqui. E eu comentei contigo que a forma que a gente usa no dia a dia, que realmente vai te dar um resultado bom usando o IA aqui dentro do Revit, é você criando as suas próprias automações, criando aqui os seus botões, os seus plugins, usando IA. Então, nesse fluxo, você usa IA para criar o seu script, então ela vai te ajudar a criar o seu botão, e a grande vantagem é que isso fica salvo no teu projeto. Então, até mostrei um aqui de cotas, né, que eu tive lá um trabalho para criar com a IA e testar e tudo mais, mas uma vez que eu criei, eu vou simplesmente aqui, seleciono as minhas paredes e ele cota tudo para mim. Então é um processo muito mais eficiente porque eu tenho o trabalho de criar uma vez, mas uma vez criado é só eu acessar aqui, eu não me preocupo com créditos e tudo mais. E ele tem muito mais capacidade, porque ele não se limita nas funções prontas que tem ali do MCP, ali da IA que a gente estava usando. A gente pode criar as funções que a gente quiser, fica aí ilimitado. Você pode criar praticamente a automação que você quiser, de cálculo, de modelagem, de documentação. Todo o processo repetitivo que você gasta horas fazendo aí na mão, você consegue automatizar criando uma solução dessa com IA, e é isso que eu vou te ensinar nessa aula de hoje. O primeiro passo vai ser você acessar o link do instalador que vai estar aqui na descrição desse vídeo e você baixar e executar esse instalador na sua máquina. Eu vou até botar aqui para baixar. Ele vai levar aqui alguns segundinhos, pode levar até 1 minuto aí para acessar, dependendo aí da sua internet. Vai abrir aqui essa página, você clica aqui em fazer o download mesmo assim, e ele vai baixar essa ferramenta aqui no teu computador para você instalar. Fez download aqui para mim, clico para instalar. Pode ser que ele apareça essa mensagem aqui no teu computador, tá? Mas é só porque é uma ferramenta recente que a gente ainda não licenciou no Windows, tá? Você clica aqui em mais informações e clica aqui em executar assim mesmo. Feito isso, ele vai abrir isso aqui para você, ó, dizendo quais ferramentas ele vai instalar, tá? Então isso aqui é um instalador completo que ele vai instalar todas as ferramentas que você precisa para fazer esse tipo de desenvolvimento. Vai instalar o Python na sua máquina, o Visual Studio Code, que é uma ferramenta que a gente usa para criar o nosso código e também interagir com a IA, as stubs da Revit API, que são templates para você utilizar da documentação do Revit, o próprio plugin PyRevit, que vai permitir com que a gente crie essas ferramentas, e um template completo para a gente usar, que vai facilitar demais o uso aqui, tá? Só você clicar, deixar tudo marcado aqui, clique em avançar novamente, instalar, e ele vai levar aí mais ou menos uns 5 ou até 10 minutos, dependendo da sua máquina, para fazer essa instalação, porque são muitos arquivos, principalmente da documentação do Revit. Não são arquivos pesados, mas são muitos arquivos da documentação do Revit que são necessários
pra gente fazer esse desenvolvimento, tá? Pode ser que ele trave aí no carregamento e tudo mais, mas você espera, vai tomar um cafezinho, vai trabalhar, que no final do processo ele vai instalar para você aí na sua máquina. Se você tiver algum problema durante a instalação, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo nessa. E aí pronto, concluiu aqui a instalação do meu computador e ele vai instalar aí na sua máquina a ferramenta Visual Studio Code. Você pode criar os seus códigos por ela, principalmente depois que você avançar, entender um pouco mais como esses códigos funcionam. É muito importante você entender esses fundamentos para você criar automações mais complexas, tá? Mas por hora a gente não vai focar nessa ferramenta, a gente vai voltar lá para o nosso Codex, que eu te mostrei na aula anterior, que já está instalado aí na sua máquina, se você acompanhou. Se você não acompanhou a aula anterior, eu te convido a voltar nessa aula. Eu vou deixar o link dessa aula anterior aqui na descrição do vídeo. Então eu vou abrir aqui o meu Codex e vou criar uma nova tarefa. Crio aqui uma nova tarefa. E aqui nesse botão aqui, escolher projeto, a gente vai escolher o template do PyRevit que você acabou de baixar, tá? Para você acessar esse template, você vai aqui no seu Revit. No seu Revit vai aparecer aqui, ó, além da abinha aqui do PyRevit, vai aparecer essa aba aqui chamada BeamCoder, tá? Nessa aba BeamCoder que vai estar o nosso template. Aí você vai fechar o seu Revit e abrir de novo, que ele vai aparecer aqui, ó. Além dessa aba aqui do PyRevit, ele vai aparecer uma aba chamada BeamCoder. Nessa aba BeamCoder que tá o nosso template que a gente vai usar aqui para criar as nossas automações, tá? Ele já vai ter algumas automações prontas aqui para você testar e ver como funciona e tudo mais, mas a gente vai focar aqui nesses botões aqui, ó, de desenvolvimento, tá? Você vai fazer aí o seguinte, você vai clicar na sua tecla Alt aí do seu computador, aquela que fica no lado esquerdo aqui da barra de espaço, deixa ela pressionada e clica com o botão esquerdo do mouse nesse primeiro push button aqui, ó. Clicou e ele vai abrir aqui para você, ó, no explorador do Windows, uma pastinha aqui, ó, chamada Teste 1. Certo? Aí você vai voltar aqui, ó, vai clicar nessa pastinha aqui de Tab e clica de novo aqui na pastinha de Extension, certo? E aí você vai copiar esse caminho dessa pasta. Copia aqui, ó, clica aqui para copiar, ó, dá um Ctrl C para copiar esse caminho. Você vai lá no seu Codex que a gente instalou. Aqui em Escolher Projeto, você vai colocar aqui em Novo Projeto, usar uma pasta existente. Você vai colar essa pasta aqui em cima, ó. Pronto, colei, selecionar a pasta. E ele vai ter acesso a essa nossa ferramenta aqui. E aí agora a gente vai pedir para ele criar automações, no caso, popular esses botões para a gente. Ele também pode criar novos botões e nesse processo de criar novos botões e tudo mais, você pode conferir em outros vídeos, em outras aulas aqui do nosso canal do YouTube, onde eu ensino passo a passo, né? Para você criar esses botões e tudo mais. Vou até deixar um vídeo aqui recomendado para você, se você quiser, né, aprender todo esse processo aqui com mais detalhes, né, de criar esses botões, essas pastas e tudo mais. Mas aqui a gente vai focar em simplesmente popular esses botões aqui que já estão pré-criados, tá? Eu vou pedir para ele criar uma automação muito simples, tá? Eu vou pedir para ele, deixa eu abrir uma vista aqui 3D, e eu vou pedir para ele criar uma automação parecida com aquela que a gente fez lá dos filtros da IA, só que eu vou pedir para ele mais simples aqui, para ele colorir essas minhas paredes, vai colorir essas minhas paredes aqui de acordo com o comprimento. Então, por exemplo, eu vou pedir para ele aqui, ó, por favor, crie um script em. Aí você vai falar, sempre começar assim, tá? Cria um script em, e aí você vai pegar o nome aqui, ó, o nomezinho, aqui em bundle name, nessa última linha, ó, você vai colocar o mouse aqui por cima, e ele vai aparecer ali, ó, vou deixar um destaque aqui para ti, um bundle name teste 1. Tá? Aí você vai colocar aqui, ó, clique em teste1.pushButton. Então, cria um script em teste1.pushButton. Esse script vai colorir paredes de acordo com um comprimento. Aí você pode fazer isso como você quiser. Pode ser por comprimento, então cada comprimento de parede vai ter uma marcação, vai ter uma cor. Ou nesse caso aqui eu vou fazer para ele, por exemplo, colorir em azul paredes com comprimento maior que 3 metros. Opa, peraí que eu coloquei para ele fazer aqui, coloquei Enter aqui sem querer, vou pausar e vou voltar. Colorir em vermelho paredes com comprimento menor que 3, certo? Então vou fazer para ele seguir essa estratégia aqui para ver o que vai acontecer. Então, dou aqui um Enter e ele vai funcionar parecido com aquele que a gente fez lá do conector do ChatGPT aqui no Revit e tudo mais, só que a diferença é que ele não vai executar essa automação aqui no teu projeto. Ele vai pegar essa automação e vai gravar dentro de um botão.
Então isso é muito legal, porque daí a gente consegue reutilizar isso e consegue ir, inclusive, melhorando essa automação ao longo do tempo. Então, pô, você viu depois que dá para melhorar uma certa automação, você aprendeu uma coisa nova. Cara, você pode pegar aquela automação já pronta e pedir para ele turbinar, para ele adaptar, para ele corrigir algum problema que pode ter acontecido. Isso é muito bacana. E aí ele vai dizer aqui, ó, pronto, criei o script em tal, onde você tinha falado. E aí ele não roda para ti, né? Você vai ter que vir aqui, clicar no botão e vamos ver o que vai acontecer. Cliquei. E pronto, ó. Muito legal. Colocou uma mensagem aqui. Pode ser que no seu computador ele rode isso de forma diferente. Apareça outro tipo de mensagem, não apareça mensagem. Mas o importante é que ele rode basicamente o que você perguntou para ele, né? Então, nesse caso aqui, eu pedi para ele colorir paredes azul e vermelho. Vamos ver o que aconteceu. Ó, eu pedi para ele colorir de azul com comprimento maior que 3. Então, vamos ver o comprimento dessa aqui, ó. É maior que 3. Show. Essa outra parede aqui que ele pintou em vermelho, ó. O comprimento dela é de 97 centímetros. Então, pô, tá certinho, né? Então, ele criou aqui essa automação, né? Muito simples, mas só para você entender como que esse processo funciona. E aí, lembra aquela automação que a gente fez de criar cortes, vistas e tudo mais por ambiente selecionado? E aí eu até comentei que seria bem interessante a gente armazenar essa automação em um botão para a gente utilizar depois. A gente pode pedir para ele fazer isso aqui também. Então, como eu já populei esse botão aqui, ó, eu vou pedir para ele popular esse segundo botão. Então, eu vou pegar o nomezinho dele aqui, ó, teste 2. Vou pedir para ele aqui, ó, vou até copiar essa primeira linha aqui, ó. Por favor, crie um script em teste2.pushButton. E aí eu vou pedir para ele aqui o seguinte, ó. Crie uma automação para gerar minhas vistas. Planta de piso, 3D e cortes no centro. E aí, como eu botei lá o prompt na última aula eu vou seguir mais ou menos aquele prompt. Planta de piso, recortar a crop box de acordo com a geometria do ambiente. Offset de 15 centímetros. Fazer o mesmo para a vista 3D, mas aplicando na section box. Show. O corte vão ficar posicionados no centro do ambiente, transversal e longitudinal. Aí é muito importante você definir como que ela vai operar. Então ela vai operar pegando todos os ambientes do projeto ou ela vai operar nos ambientes que você selecionar? Então, vai operar nos ambientes que eu selecionar. Show! Então, vamos ver aqui, ele vai popular esse script aqui, nesse botãozinho aqui pra gente, vamos ver o resultado que vai acontecer. E aí pronto, ó, ele falou aqui pra mim que ele criou, então vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui nesse botão 2, ó, ele ficou aqui meio esmaecido, que ele tá pedindo para eu selecionar os ambientes, então vou selecionar. Cara, eu vou selecionar todos os ambientes aqui do meu projeto, clico aqui em Finish e pronto, ó, automação concluída, vistas criadas 36. Então, vamos ver o que aconteceu. Assim como aquele do MCP, ele também criou os cortes aqui no cantinho, não colocou no centro. Isso é uma coisa que a gente pode melhorar depois, ó. Então, pô, show de bola. Criou aqui para mim as plantas, ó, planta do banheiro, escritório, dormitório, muito bom, né? Suíte. E no 3D, vamos ver o que aconteceu. Criou também a vista 3D e aqui só a gente vir aqui e dar um pequeno ajuste, ó. Criou a vista 3D do escritório, dormitório. Cara, adianta um trabalho enorme aqui pra gente, né? E também os cortes. Como eu pedi para ele 2 cortes em cada ambiente. E ele já colocou aqui os nomes, ó. Então, corte escritório, longitudinal escritório. Como ele fez lá no cantinho, ele pegou um pouco aqui do banheiro, né? Mas é uma coisa que a gente pode pedir para ele ajustar depois. Corte transversal do escritório. Então, veja que ele criou todos os cortes para mim de uma vez só. E a grande vantagem desse processo em relação ao MCP, como eu falei, né? É porque isso fica salvo aqui. Então, se você quiser em outro projeto, em outra situação, você pode simplesmente vir aqui e clicar que ele vai criar essa automação para ti. Cara, é surreal isso aqui. Muda muito a forma que você trabalha no Revit. E, inclusive, dá para você colocar um atalho de teclado. Você pode ir lá nos seus keyboard shortcut e pode escolher aqui, ó, o nome desse seu comando. Então, por exemplo, teste 1 e tal, tudo mais. Como eu instalei aqui recente, ele ainda não apareceu. Mas ele vai aparecer... ele tá como push button, ó. Ele vai aparecer aqui um nomezinho, né? Que você colocar lá. E aí aqui você pode colocar um atalho de teclado. E aí, cara, você pode criar pequenas soluções para otimizar um processo aí de projeto. Em vez de você ter que ir lá, por exemplo, ir lá e configurar um parâmetro aqui na mão e tudo mais, você pode criar um atalho de teclado que vai fazer isso automaticamente. Cara, é surreal isso aqui. E como eu prometi para vocês na aula passada, esse processo aqui de você criar a automação aqui com a IA e colocar num botão aqui do PyRevit, ele não tem muita limitação. Você consegue criar o que você quiser. Então eu posso, inclusive, uma limitação que eu tinha no MCP, né? Eu posso, inclusive, criar um script de cotas. Só que o problema é que se você vier aqui no chat para ele e disser para ele assim, ó, por favor, crie um script para
cotar uma parede selecionada. Você não deu muitos detalhes de como isso vai funcionar. Então, por exemplo, quantas linhas de cotas que a gente vai usar, se a gente vai pegar aberturas, se a gente vai pegar intersecção de paredes. Isso não fica muito claro para ele. E aí, muitas chances dele criar exatamente aquele mesmo script do MCP, de colocar lá só uma cota e tudo mais. Então, para esse caso aqui de automações que fogem daquele processo tradicional que eu mostrei para vocês, de criar vista, filtro, algumas modelagens mais pontuais, é bom você aprender a construir um bom prompt. Para você aprender a construir um bom prompt, você precisa estudar e entender melhor a documentação do Revit. O que é a documentação do Revit? É basicamente uma biblioteca, um dicionário, que a gente usa para referenciar questões de programação no Revit. Então, por exemplo, se você digitar essa linha de código na programação, o Revit vai entender que ele vai criar uma cota. E aí você vai passar a entender, bom, se esse método aqui na documentação ele usa para criar uma cota, eu preciso entender o que eu preciso para criar uma cota na programação. Então eu preciso de uma vista, de uma linha de cota, de referências, do tipo da cota. E é aí que eu vou começar a criar o meu prompt. Bom, para eu criar cota de parede, eu vou precisar de uma vista, então vai ser minha vista térreo, vou precisar de uma linha da cota. Então como que essa linha da cota vai ser criada? A gente vai pegar a linha de localização da minha parede, sabe? Então são questões aí que você vai trabalhando, mas isso vem com o tempo, isso vem com a prática de você passar a estudar mais sobre esse assunto, né? Passar a aperfeiçoar mais esse tipo de assunto. Para criar os meus prompts aqui, por exemplo, eu uso a ferramenta Revit Flow. Essa ferramenta aqui, a gente consegue criar a estrutura, a lógica do nosso script em caixas, e ela te ajuda a pensar no prompt, a estruturar a documentação do Revit principalmente. Então, por exemplo, aqui nesses meus exemplos aqui, ó, eu tenho essa automação aqui de cota de parede automática. Que, cara, se você for ver aqui, ó, é basicamente uma lógica de um fluxo, né? Então, pô, primeira coisa é eu selecionar minhas paredes, depois eu obtenho as faces das minhas paredes, aí eu seleciono uma face e ele pega a referência e no final ele insere a minha cota. E aí, isso aqui é um fluxo visual que a gente consegue transformar em um prompt. Então, eu clico aqui em gerar prompt e ele vai gerar o prompt para mim, cara. E olha a diferença desse prompt aqui para o que a gente estava digitando, né? Pô, é bizarro. A gente estava digitando uma linha só, ele criou esse prompt aqui completaço com todas as etapas e as melhores práticas de código para IA entender exatamente o que ela deve fazer, ó. Inclusive, aqui na parte de inserir a cota, ó, ele já fala aquele método lá que eu mostrei para vocês da documentação, ó, com exemplos e tudo mais. Então, a chance de chegar no resultado que você quer usando essa ferramenta aqui, principalmente para quem está começando, é muito grande, tá? Então, recomendo que você acesse aqui essa ferramenta para você conseguir criar as suas automações aí usando prompts quase que perfeitos. Lá no curso Plugins PyRevit, além de acessar essa e outras ferramentas, você vai ter acesso a toda a metodologia passo a passo. Você vai conseguir aprender do zero os fundamentos para criar qualquer tipo de plugin, de automação que você quiser com PyRevit e IA. Você vai acessar IAs treinadas, diversas ferramentas como essa aqui que eu te mostrei, que vão facilitar demais a criação das suas automações. Cara, tá tudo bem estruturado lá, bem passo a passo para você começar. Então, se você quiser realmente explorar a máxima capacidade da IA no teu Revit, criar essas automações do absoluto zero, criar automação, cara, que você quiser. A gente vê cada ferramenta sensacional todos os dias aqui dos nossos alunos. Realmente dá para criar basicamente um Revit dentro do Revit. Você consegue criar a automação que você quiser. Dá uma olhada, conhece aqui o nosso curso, se inscreve, que realmente é uma economia de tempo absurda, porque você pega lá bem do zero, passo a passo, para você desenvolver qualquer ferramenta que você quiser. Te espero lá no nosso curso e também te espero na sequência de aulas aqui dessa nossa formação, desse nosso mini curso IA no Revit, que a gente vai focar agora em trazer exemplos para vocês, tá bom? Te vejo lá, até mais.